Quem tem autoridade para mandar em outros? O que dá a alguém o direito de mandar em alguém? Autoridade é o direito de governar, de mandar, de exercer domínio. Você verá que Jesus agia e falava com a autoridade do próprio Deus. Ninguém nunca ousou falar como ele falou. Em primeiro lugar, a sua autoridade é expressa no conteúdo e estilo do seu ensino. Conteúdo e estilo. Esses dois aspectos do seu ensino são particularmente claros no Sermão do Monte. O estilo típico dos rabinos ao ensinar incluía longas citações de mestres famosos que serviam de base de autoridade para quem falava. Jesus, porém, fazia exatamente o contrário. Ele começava: ouvistes o que foi dito aos antigos, e citava a lei mosaica. Então continuava: eu, porém, vos digo, e transmitia o seu próprio ensino. Desse modo, ele equiparou a sua autoridade com a da Torá dada por Deus. Não é de admirar que Mateus comente: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, entretanto, não apenas colocou sua autoridade pessoal no mesmo nível da autoridade da lei divina. Mais que isso, ele ajustou a lei à sua autoridade. Estudiosos judeus têm se esforçado para incorporar os ensinos éticos de Jesus à tradição do judaísmo, mas o fato de Jesus opor sua autoridade pessoal à da Torá divina dada por Moisés é a pedra sobre a qual todas essas tentativas acabam se despedaçando. Observe, por exemplo, o ensino de Jesus sobre o divórcio em Mateus 5, de 31 a 32. Jesus cita explicitamente o ensino da lei, de Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4, e opõe a ele, com base em sua própria autoridade, seu ensino sobre o tema. Na passagem de Marcos, ele declara que Moisés não representa a vontade perfeita de Deus nessa questão e passa a corrigir a lei com sua própria autoridade quanto ao que realmente é a vontade de Deus. Nenhuma pessoa, profeta, mestre ou carismático, tem esse tipo de autoridade. Jesus parece presumir uma autoridade sobre a Torá que nenhum fariseu ou profeta do Antigo Testamento pressupunha: a autoridade de colocá-la de lado. Jacob Neusner, um estudioso judeu, explica em sua obra Um Rabino Fala com Jesus que é exatamente com base nisso que ele, como judeu, não teria seguido Jesus se tivesse vivido na Palestina do século I. Explicando que, para um judeu, a Torá é a revelação de Deus a Moisés, ele declara: os judeus creem na Torá de Moisés, e essa posição exige dos judeus fiéis que discordem dos ensinos de Jesus, e a base disso é que esses ensinos contradizem a Torá em pontos importantes. Por isso, pelo fato de esse ensino específico ser tão contrastante com a Torá e a aliança do Sinai, eu não o poderia ter seguido então e também não posso agora. A razão disso não é que eu seja obstinado e incrédulo, é que eu creio que Deus concedeu uma Torá diferente da que Jesus ensina. E essa Torá que Moisés recebeu no Sinai está sob julgamento da Torá de Jesus, assim como declara verdadeiras ou falsas todas as outras Torás que as pessoas queiram ensinar em nome de Deus. Ou seja, segundo Jacob Neusner, diante da posição de autoridade suprema da Torá revelada por Deus, o ensino de Jesus só pode parecer presunçoso e até blasfemo. Realmente, nas palavras de Robert Rothschild, Neusner quer perguntar a Jesus: quem você pensa que é? Deus? O próprio Neusner reconhece que ninguém pode se encontrar com o Jesus de Mateus sem concordar que diante de nós, na mente do evangelista, está Deus encarnado. Mas se esse contraste que Jesus faz do seu ensino pessoal com a Torá é uma faceta autêntica do Jesus histórico, e até muitos estudiosos céticos concordam com isso, então parece que Jesus usurpou a autoridade de Deus. Em segundo lugar, o uso que Jesus faz da expressão em verdade vos digo é única na história e reconhecida por todas as partes como usada por Jesus para prefaciar seu ensino.
Ela servia para anunciar sua palavra de autoridade sobre algum assunto. Via de regra, uma declaração sobre o reino de Deus que estava chegando ou sobre a obra do próprio Jesus. Ben Witherington, em seu aclamado estudo da Cristologia de Jesus, explica a importância do uso que ele faz da expressão em verdade vos digo. Normalmente, o que fazemos é comparar esta expressão com a assim diz o Senhor. Mas, na verdade, é muito mais que isso. Jesus não está simplesmente falando em nome de Javé, mas em seu próprio nome e autoridade. Isso revela claramente que ele se considerava uma pessoa com autoridade acima e além da que os profetas afirmavam ter. Ele podia atestar sua própria credibilidade e falar a favor de si mesmo, e mesmo assim, suas palavras deviam ser aceitas como tendo mais autoridade do que as palavras divinas dos profetas. Aqui estava alguém que pensava possuir não apenas inspiração divina, mas também a autoridade divina e o poder da palavra divina direta. O uso em verdade, seguido de eu vos digo, tem de receber todo o peso que lhe é devido em face do judaísmo antigo. Em terceiro lugar, a autoridade de Jesus é particularmente óbvia nos exorcismos que ele realizava. Isso pode ser obstáculo para muitos teólogos modernos, mas historicamente é certo que Jesus acreditava que tinha o poder de expulsar demônios. Isso era um sinal da sua autoridade divina para as pessoas. Ele declarou: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Essa declaração, reconhecida como genuína pelos estudiosos do Novo Testamento, é notável por duas razões. Em primeiro lugar, ela mostra que Jesus afirmou ter autoridade divina sobre as forças espirituais do mal. Em segundo lugar, ela mostra que Jesus acreditava que nele havia chegado o reino de Deus. De acordo com um pensamento judaico, o reino de Deus viria no fim da história, quando o Senhor reinaria sobre Israel e sobre as nações. Mas Jesus estava dizendo: minha capacidade de dominar sobre as forças espirituais das trevas mostra que em mim o reino de Deus já está presente entre vós. Ben Meyer, em seu estudo dos objetivos de Jesus, disse o seguinte: os exorcismos apontavam não só para si mesmos, mas também para o amanhecer do reinado de Deus. Em termos de história das religiões, isso confere um perfil totalmente distinto aos exorcismos de Jesus. Eles se tornam sinais do escatom. Os exorcismos de Jesus sinalizavam que uma nova era estava reinando e que Satanás estava sendo expulso definitivamente. Mais que isso, a vinda do reino de Deus era inseparável da vinda do próprio Deus, de modo que as palavras "o reino de Deus está próximo" significam praticamente "Deus está próximo, às portas ou já aqui". Ou seja, ao afirmar que nele o reino de Deus já havia chegado, o que seus exorcismos demonstravam visivelmente é que Jesus na realidade estava dizendo que nele Deus estava mais perto, colocando-se assim no lugar de Deus. Por fim, o senso de autoridade divina de Jesus é expresso claramente em sua pretensão de perdoar pecados. Várias parábolas reconhecidas por todos como contadas pelo Jesus histórico mostram que ele assumiu a prerrogativa de perdoar pecados. Em parábolas como a do filho pródigo, da ovelha perdida e outras, Jesus descreve pessoas que se afastaram de Deus e estão perdidas em pecados. No pensamento judaico, uma pessoa assim estava irremediavelmente perdida e por isso era abandonada como se estivesse morta. Mas Jesus estendeu o perdão a essas pessoas e as recebeu de volta ao rebanho. O problema é que ninguém, senão Deus, tinha autoridade para fazer uma proclamação dessas. Nenhum profeta podia afirmar estar falando no lugar de Deus nesse assunto. Royce Gruner explica bem essa questão, dizendo que Jesus estava conscientemente falando como a voz de Deus em questões que competiam unicamente a Deus. As evidências claramente nos levam a afirmar que Jesus implicitamente afirmou estar fazendo o que somente Deus pode fazer: perdoar pecados. As autoridades religiosas entenderam corretamente essa alegação de autoridade divina para perdoar pecadores, mas a interpretaram como blasfema e procuraram executá-lo. O que Jesus ensinou em suas parábolas, ele punha em prática na vida real.
Uma das características mais radicais do Jesus histórico foi seu costume de convidar prostitutas, coletores de impostos e outros marginalizados para usufruir de sua comunhão em volta de uma mesa de jantar. Esse gesto era uma ilustração viva do perdão que Deus lhes oferecia e do convite que lhes fazia para a comunhão no reino de Deus. Aos olhos dos judeus religiosos, a comunhão de Jesus à mesa com os impuros transmitia impureza ao próprio Jesus. Jesus via isso de maneira exatamente contrária, é claro. Ele estava transmitindo salvação aos marginalizados pela religião. Suas refeições com os pecadores eram celebrações do fato de os perdidos serem encontrados, da misericórdia de Deus alcançando e abraçando o filho pródigo que voltava para casa. Seus banquetes com os israelitas pecaminosos eram um preparo e antegosto do banquete vindouro no reino de Deus, demonstrando a reconciliação de pecadores e sua integração no reino de Deus. Na comunhão à mesa com o imoral e o impuro, Jesus está agindo em nome de Deus para lhes dar as boas-vindas no reino de Deus. Não é de admirar que os líderes religiosos viam essa atividade presunçosa como blasfema e buscavam crucificá-lo. Veja só a reação dos escribas quando Jesus, como o Filho do Homem, disse ter autoridade para perdoar pecados. Portanto, a maioria dos críticos do Novo Testamento reconhece que o Senhor Jesus, o Jesus histórico, agiu e falou consciente da sua autoridade divina e que, além disso, viu em sua própria pessoa a chegada do tão esperado reino de Deus e convidou as pessoas para terem comunhão com ele, demonstrando ter uma autoridade que somente Deus pode ter. Certamente, Jesus, sendo o eterno Filho de Deus, tem autoridade em si mesmo. Ele possui autoridade, segundo a sua divindade, juntamente com o Pai e o Espírito. Ele é o soberano criador e sustentador de tudo o que existe. Ore comigo. Senhor Deus, nós servimos ao Senhor cuja autoridade não pode ser comparada. Durante o seu ministério, a autoridade de Jesus era manifestada no modo do seu ensino, ao assegurar o perdão de pecados, ao acalmar o mar, ao curar toda sorte de enfermidades e doenças, ao expulsar demônios e ao obter a vitória sobre a própria morte. Agora, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo, pois tu, ó Deus Pai, exaltou sobremaneira o Filho, de modo que ao seu nome todo joelho se dobrará. Todas as coisas foram colocadas sob a autoridade de Jesus. Aleluia! Jesus demonstrou o perfeito amor e em sua encarnação e humilhação, ele escolheu não exercitar a sua autoridade do mesmo modo como fazia antes. Ele foi colocado sob a lei e permaneceu obediente até a morte e morte de cruz. Ele que contigo, ó Pai, e com o Espírito expressara a sua soberana vontade na autoridade da sua santa lei, estava sujeito à sua lei. Jesus, em sua encarnação, experimentou a humilhação de estar sob a autoridade de meros homens, pais, governantes civis e assim por diante. Ele escolheu não exercer os plenos privilégios de sua autoridade e permitiu a si mesmo ser governado, até mesmo abusado por homens mortais e malignos. Mas depois de ter realizado a obra que tu, Pai, lhe confiara, ele foi exaltado às alturas como o Deus-Homem, o Messias, e sua autoridade pré-encarnada foi restabelecida ao ser ele investido da autoridade do alto como Senhor e Cristo. Aleluia! Que possamos considerar em quem temos crido. O Senhor é a nossa rocha e salvação. O Senhor é Deus conosco. Tu és Emanuel, Deus que nos conhece profundamente, perfeitamente, completamente e nos convida a caminhar contigo. Que a vida de cada um que agora está orando comigo aqui seja alcançada pela tua paz e que haja maravilhas no meio do teu povo. Sinais e milagres nesta hora. Que cada necessidade esteja diante de ti e que o Senhor estenda as tuas mãos para acolher cada pedido que está sendo feito neste momento. Basta uma palavra tua para que o teu povo seja transformado, para que os enfermos sejam curados, para que os necessitados sejam acolhidos,
para que os cativos sejam libertos, para que haja um retorno ao primeiro amor, através de um genuíno arrependimento no meio do teu povo. Que cada pedido deixado nos comentários sejam acolhidos por ti, ó Deus de infinitas graças, e que o teu povo seja ricamente abençoado nesta hora. Em nome de Jesus, nome sobre todo nome. Amém.